Olá, equipe, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje aqui resolver uma questão da prova da Polícia Militar de São Paulo, nível médio, tá bom? Uma questão de matemática. Essa questão diz o seguinte, vem comigo, ó. Um dado número somado à sua terça parte dá como resultado 228. A soma dos algarismos do número dado é... Bom, pessoal, eu vou tentar, né, em cada resolução dessa aqui, passar conceitos adicionais sobre os assuntos que estão envolvidos aqui da matemática, tá bom? Isso vai facilitar para você e vai melhorar o teu aprendizado e a preparação para este concurso, tá bom? Então vamos lá, dois pontos importantes aqui que eu acho que eu tenho que passar para vocês, né? O primeiro é o conceito de número e algarismo, né? As diferenças entre número e algarismo. Isso é uma diferença sutil, mas que vocês têm que ter esse domínio por conta desse tipo de problema, né? E aqui a gente trata também de equações matemáticas, né? Ele está te dando aqui números incógnitas que a gente vai trabalhar aqui para descobrir o que ele está nos pedindo no problema, tá bom? Então, dois conceitos importantes que eu quero falar para vocês são os algarismos, né? Um número é composto de vários algarismos, ou de um algarismo apenas, né? Então, o algarismo, ele compõe o número, tá bom? Isso aí é bom vocês não deixarem de perceber, né? Vocês têm que perceber que um número é formado por algarismos, tá bom? E quais são esses algarismos? Nossa base de numeração, pessoal, é a base decimal. Logo, nós temos 10 algarismos que compõem qualquer número do nosso sistema, né? Eu coloquei para vocês aqui, ó, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Né? Esses 10 algarismos, né? Esses 10 algarismos do nosso sistema de numeração, com esses 10 algarismos eu consigo formar qualquer número que a gente conheça, né? Isso é fato, você vai conseguir perceber isso aqui, tá bom? Então, um ponto importante é que esse zero aqui é dito insignificante quando ele fica posto à esquerda do número, né? Se você colocar 0, 3, eu estou dizendo que é um número 3, tá bom? Se eu disser 0028, eu estou dizendo que é um número 28, ou seja, ele à esquerda do número, ele não tem valor significativo, tá? Então ele é dito como insignificante. Os outros algarismos, do 1 até o 9, eles são chamados de algarismos significativos, tá bom? Esses algarismos são ditos como significativos. A posição deles, né, eles alteram o seu valor, né? Se eu posicionar eles de forma diferente, eu vou mudar o valor atribuído àquele número, tá bom? Então isso é um ponto importante, tá? Então quando você tem um número e ele fala aqui, como está no problema aqui, a soma dos algarismos, ele quer que você pegue os algarismos que compõem aquele número e somem eles, tá bom? Ou a subtração dos algarismos, ou o produto dos algarismos, não importa, depende do que ele te pedir no problema, tá certo? Outro conceito importante que eu quero que você entenda são as partes fracionárias, né? Isso aí está muito lá no ensino fundamental, você vai fazer uma prova de ensino médio, mas isso tem que estar enraizado no teu aprendizado, tá bom? E o que é que eu vou colocar para você aqui? Eu vou colocar algumas frações aqui para você entender e perceber, né? Esse 1/2 aqui, né, a gente também pode chamar ele como metade, tá bom? Ou seja, ele é 1/2 ou a metade de alguém, ou a metade de alguma coisa, tá bom? 1/3 ou a terça parte, 1/4 ou a quarta parte, 1/5 ou a quinta parte, e assim vai até o infinito, tá bom? Eu queria que você entendesse isso aqui, porque quando ele fala a terça parte, ele está dizendo que este número, esse dado número, vai ser dividido por 3, né? Se fosse a quarta parte, seria por 4, fosse a quinta parte, por 5 e assim por diante, tá bom? Então, são pontos importantes que você não pode esquecer lá na hora do teu concurso, tá certo? Então, beleza, vamos lá comigo aqui. O que é que ele diz aqui, ó? Um dado número, certo? Um dado número, eu não conheço esse número, né? Eu tenho que atribuir uma incógnita a ele. Isso aí o pessoal tem muito trauma, né? Com as letras na matemática. Cara, eu vou atribuir a letra N para esse problema, mas poderia ser a letra inicial do seu nome, poderia ser o famoso X, o Y, não importa. Você vai atribuir um símbolo e vai em busca de descobrir qual o valor desse símbolo. Aí você vai trabalhar com equações, né, e expressões numéricas e assim por diante, tá bom? Nesse caso aqui, ó, é uma equaçãozinha fácil de montar, né? Ele fala assim, ó, um dado número somado à sua terça parte, ou seja, esse mesmo número dividido por 3, tá bom? Ele resulta em 228. Vamos colocar aqui, a terça parte, ele resulta em 228. Ele quer o que no problema, pessoal? Ele não quer esse resultado dessa incógnita, desse número dado. Ele quer sim a soma dos algarismos do número dado, tá bom? Então você vai descobrir que número é esse e logo em seguida você vai somar os seus algarismos, tá bom? Vamos montar isso aqui, ó. Eu vou chamar de N, tá? Em relação a número. Poderia ser X, poderia ser A, poderia ser B, Y, qualquer incógnita aqui caberia, tá bom? Então eu montando aqui, eu vou ter o seguinte, ó, um número que somado com a sua terça parte, ou seja, ele dividido por 3, vai nos resultar em 228, tá bom? Eu tenho formas de simplificar essa equação, tá, pessoal? E aqui eu vou te dar um dado importante.
Quando você está tratando de expressão numérica, né, que não tem incógnitas envolvidas, expressões são somas de frações, de números naturais, decimais e assim por diante, você vai sempre manter esse denominador. Já em uma equação, você não mantém o denominador. Você tira o MMC aqui, resolve a equação, mas não mantém o denominador. Ele some, tá bom? Mas por que é mágica? Não, pessoal, porque a estratégia matemática aqui seria o seguinte. Bom, se eu quero eliminar esse 3 do denominador, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar toda essa expressão do membro, do primeiro membro por 3 e vou multiplicar o segundo membro também por 3, porque na matemática, pessoal, quando eu faço esse produto dos membros por um mesmo valor, eu não altero o resultado, certo? Se eu multiplicar por 2 de um lado, multiplicar por 2 do outro, eu não vou alterar o resultado. Se eu dividir por 2 de um lado, dividir por 2 do outro, eu também não altero o resultado. Nesse caso aqui, se eu multiplicar todo mundo por 3 aqui, você percebe que eu vou ficar com 3n mais 3n sobre 3. Isso simplificando o 3 aqui, eu vou ficar com apenas o n, tá bom? Mas vamos tirar o MMC aqui, tá? O MMC aqui entre 1, né, embaixo do n tem 1, embaixo do 228 também tem 1, e eu vou tirar esse MMC. O MMC, obviamente, vai ser o 3, né? Então, 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes n, 3n, tá bom? Vou montar ela aqui do lado, para a gente entender legal. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes n, 3n, tá certo? Mais 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes n é n. E 3 dividido por 1 dá 3 novamente. 3 vezes 228, 684. Tá bom? Eu tenho minha equação linear montada. Eu posso ainda somar esse 3n com n. Eu vou ficar com 4n igual a 684. Perfeito? A gente está seguindo para descobrir qual é esse número dado, né? Qual é esse número incógnito aí, tá certo? Bom, o que é que eu faço agora, pessoal? Tem a regra basicona que a gente aprende lá na escolinha, que fala que o número que multiplica a incógnita vai sempre dividindo. É mágica? Não, pessoal, é o seguinte, o que é que eu faço? Eu não quero isolar o n, então o que é que eu faço aqui dos dois membros desta equação para eliminar o 4, que não me interessa? Bom, se eu dividir ambos os membros por 4, eu vou simplificar o 4 com o 4, vai ficar 1, então nesse lado de cá vai ficar apenas o n. Então por isso que sempre o número que multiplica essa incógnita vai dividindo, tá bom? É porque eu tenho que usar de argumento matemático para me livrar daquilo que não me interessa. Como eu quero isolar o n, ou isolar o x, ou isolar o y, ou isolar o b, depende da incógnita que você estiver trabalhando, basta eu ver o que é que eu preciso fazer para eliminar e deixar ela sozinha. Então, se eu dividir os dois membros dessa equação aqui por 4, eu vou conseguir isolar o n, tá bom? Então, eu ficaria com n igual a 684 dividido por 4. E isso, interessantemente, pessoal, nos resulta em 171. Né? E 171, sugestivamente, né, pessoal, é um número sugestivo para PM, né? Isso aqui é um número de estelionatário no Código Penal brasileiro, tá bom? De estelionato, perdão. Então, o que é que ele quer agora? Esse é o resultado? Eu encontrei esse número dado, perfeito? Mas esse é a resposta que ele quer? Não, ele não quer isso. Tá? E muita atenção que essa resposta poderia estar aqui nas alternativas, tá? Para te pegar. E na realidade ele não quer a resposta do número dado, que número incógnito é esse, ele quer a soma dos seus algarismos, tá bom? Então a gente vai fazer aqui embaixo, ó, a soma dos algarismos de n é a soma de 1 mais 7 mais 1, que vai nos resultar em 9, tá bom? Então somando os algarismos desse número dado, vai nos resultar em 9. A alternativa é. Tudo bem? Assim, espero que eu tenha te ajudado. O intuito da resolução dessas questões, eu vou sempre tentar te agregar algum conhecimento relacionado ao determinado assunto envolvido, tá bom? Então, espero que você tenha entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.